E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu tô todo borrado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Pânico! Nós ouve, amigo. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na PAN. Hoje é terça-feira, dia 29. Nosso Robert hoje é Cass Jones. Cass? Exatamente. Quer? Tudo bem, seu Cass? Tudo ótimo, nome lazarento, né, Bola? É esquisito, eu nunca tinha ouvido, mas é um nome gringo. Não é estranho, é Cass diferente. Jones habita a região de Tiradentes. Exatamente, longe. Tiradentes o quê? Cidade? Cidade Minas Tiradentes. Gerais? Não, é aqui em São Paulo É em São mesmo, Paulo? Zona Leste. Muito Não, legal é lá. bairro, então Cidade Tiradentes, Cidade o bairro. Tiradentes, o bairro. Cidade Tiradentes. É. Emílio, eu posso comprovar que é um lugar muito legal. Onde É, bacana. É Bacana muito legal. pra caramba. Eu fui gravar lá uma vez, muito organizado, vários lugares de lazer. Muda pro pessoal. pra lá. Compra Mas lá. Muito colégio. Cidade Tiradentes é Em vez de você um... morar no Panambi, mas muda pra lá, é cidade legal, é. Tiradentes. Não. Assim como Só modelo, eu Sim, acho mas é muito. mesmo. Não é? Tô É. falando besteira, cara. Olha, Não, Cidade certo. Eu Tiradentes... tive em loco lá. Só fica falando Eles de tão- Dubai. Fui gravar o clipe comparando da com, Dilma, eu gravei lá. Da Mama Dilma. Eu cheguei a ver. Eu gravei lá e achei um lugar muito legal. Dubai já era. Vamos investir nos imóveis lá. Cidade Tiradentes é um metro quadrado mais caro. É, São mais Paulo. que Vila Olímpia. Ó o burguesão, ó o É burguesão a nova falando. Vila Nova Conceição. O cara do Jardim Europa tirando sarro dos caras. Os caras iam pro... É feio. Outro dia os caras iam pra Dubai, mas falaram, não, vamos pra cidade de Tiradentes, que tá mais legal, é. Não, gente, olha só. É. A Marina Manteiga. E o Carioca agora- vai vender o ela apartamento, nem vai morar na conhece. cidade de Ah, eu acho Tiradentes. que nunca Não, ouviu não. falar. No destino Não, dela tem na cidade tem. Tiradentes. Ela botou Cidade. Marina Manteiga, ela botou Marina, Bora Bora e já cidade de que, Tiradentes. já que você tem uma parte da sua família com funcionalismo público, vale a pena conhecer a cidade de Claro. Não, Tiradentes. vale a pena. Opa! Olha, é um... Olha, as Nessa guias época do pintadas, ano, Eu Vila vou lá. Ré. a rua limpa, guia pintada, Nossa, colégio. é. Não, é uma Bom que loucura. estão zoando Molecada. pouco, né? Não. Então, uma loucura, mas é porque é. ele é do Jardim Europa, amigo. É outro, é o CEP Tem até 01, água. é CEP 01, 014, é outro nível. Nessa época do ano é lindo lá. Mas olha só, deixa eu te É, falar. muita neve. Eu achei. Só esquia na E a rua. molecada brincando, Deixa eu te se falar. divertindo, é importante isso. Lá é legal. Os hotéis estão meio lotados lá agora. Não é, você não acha. Até os 5 estrelas você não tem mais vaga, mas é Vai ter legal. banda lá do Ringo lá. E a vida noturna de cidade Tiradentes? Tem muitos restaurantes. Primeiro hard rock do Brasil, onde foi? Enquanto o toque de recolher não irmão. toca, é um barato lá. Depois das 10 da noite, não... japoneses, É, né? porra. Os caras estavam vendo, vai abrir o Tá segundo, quieto, vai, né? vai abrir o segundo parque da Ferrari agora. Tem um em Dubai. Sim. Eles vão abrir outro em Cidade Tem, vai ter a Tiradentes, né? Disney Cidade de Tiradentes. Vai, a Tem Disney Dolce vem Gabbana. também. Bom, gente, a piada já foi contada faz tempo. Não? Perdeu a graça há algum tempo. não, acho Mas que tudo ainda bem, tem um eu mais estive lá aí. e assim, Não, o lugar é bem Lá é organizado. bacana. Quem quiser mesmo. assistir a acho. MotoGP vai ser no Tá tendo circuito voo da de- Cidade Tiradentes, vai ter MotoGP o ano que vem. Tá tendo A voo Rihanna direto foi de lá. Los Circuito Angeles novo. agora. Los Angeles, Cidade Tiradentes, tá tendo ele voo pousou direto. lá, é. Já foi, gente. Pousou lá. Calma. Foi piada. Ele tá Muito nervoso, bem. o Carioca tá nervoso. Tá nervoso, Carioca? Quase nada. Ele tá nervoso. Tá muito nervoso. Dá muito. Palavras de Não, otimismo cara. como Para, bebê gigante. O cara tá nervoso Esse com é a o Haddad. famoso 16 toneladas. O que aconteceu? Você tá nervoso com a Haddad, meu. Nada. Ciclovia? Ciclovia? Ano que vem a gente arranca esse bolo. Pô, vamos lá. Se quiser mesmo fazer alguma coisa, faça, não anuncie. Olha, Ele cidade tá nervoso. Não, Tiradentes vai, por favor, É um mais lugar- uma informação. é um lugar... Não, eu fui conferir aqui. Lógico, pô. É um lugar tão bom, mas tão bom, que ele é comparado com a Cidade de Deus no Rio. Aí. Aí, porra. Vocês querem o quê? Vocês estão brincando, meu. Quem você convidou? Ouve engravida, coach João Dias.
Fala, Emílio, beleza? Você sabe quem mora em Cidade Tiradentes? O nosso querido... Joaquim José da Silva... como é que é? Joaquim José da Silva Xavier. Delari. Delari. Joaquim Alex. José da Silva Xavier. Muito bem. Bora lá. O que tá comprando Silvia casa lá? Popovic. Silvia Popovic. Aí sim, hein? Hoje, Vocês não conhecem, né? Vocês não conheceram lá. a Silvia Popovic é a nossa Oprah Winfrey. Ela mesmo. mesmo? É a Oprah? verdadeira. A verdadeira Oprah. Muito Não, bem. acho que é a Xuxa. Emílio. A Silvia Popovic. Vamos trabalhar então? Bora, Então, bora. Tá no ar o Pânico aqui na Pan. Muito bem, queridos, vamos trabalhar ou não? Vamos. Então vamos lá, aqui senhoras e pra senhores. Estamos Que aqui pra presença, isso. hein? Que presença, hein? Depende. Uma presença luxuosa Que é hoje isso? nesse programa, senhoras e senhores. Aqui está ela, das maiores apresentadoras, uma grande jornalista, pioneira em programas de debate. Ela que é um grande sucesso na televisão, tá com algum projeto na internet agora. Aqui está a Silvia Popovic. Silvia Popovic Isso sim é que é a nossa verdadeira Oprah Winfrey. Verdade. Ela é a verdadeira Oprah Winfrey. Certo, Silvia Popovic? Muito obrigada. Você sabe que eu já tive com ela, né? Sério? Sério? Você já entrevistou Sério? todo mundo? Você já Não, falou ela com não. todo Ela eu mundo? fui assistir o programa dela uma vez e fiquei impressionada, porque enquanto aqui a minha produção tinha assim, sei lá, eram umas 14 meninas, mais enfim, era aquele grupinho pequeno mandando brasa, sendo líder de audiência. Sabe que na Band naquela época o programa bombava mesmo. Quando eu chego lá, ela tinha 2 produções, 40, cada uma 40 pessoas. As produções competiam uma com a outra para ver quem achava o caso mais mirabolante. Quer dizer, as condições que a mulher tinha eram tão incríveis perto das nossas que falaram, quer saber, eu não sou a Oprah Winfrey, mas até que a gente manda bem aqui. E isso é uma coisa que a gente sofre muito no Brasil, porque é o seguinte, hoje em dia todo mundo tem acesso a produções americanas, aliás, produções Exatamente. mundiais. Hoje em dia não é mais nem produção, É isso mesmo. é produção mundial, e os caras exigem a mesma qualidade de produção. Uma produção mundial, ela que é uma produção local, né? Mas não Aí deu fala, as mesmas condições e nem tem o mesmo dinheiro. Nesse dia que eu fui, Emílio, embaixo de cada cadeira tinha um presente. Eu nunca vou me esquecer da Tory Burch para cada mulher que estava sentada na plateia. Eram 400 pessoas sentadas na plateia e a plateia ia pra frente e pra trás. Juro, a plateia se movia. Foi, Então, se ela queria uma plateia mais intimista, ela aproximava a plateia. Se ela queria a plateia, juro, é assim o esquema. Aí eu falei, meu Deus, nós estamos engatinhando. Aí aqui você ia pegando vários presentes, várias Eu cadeiras. já ia roubando de todo mundo. Porque as cadeiras vai pra frente e vai pra trás que tá caindo o alambrado, na verdade. Mas aqui também a turma tem que se virar, né, Silvia? Não, A pessoa aqui também tem que se virar, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque não tem essa estrutura, né? Não tem essa estrutura, A isso que eu tô vantagem é dizendo. essa. Lá, assim, eles têm grana pra bancar os prêmios. Ela dava uma casa por semana, ela dava, sabe, ela tem essa... Isso eu também dou. Ela chegou a dar um carro pra cada... É mesmo? Ela colocou, sei lá, quantas pessoas, 200 pessoas, 250 pessoas no auditório. E aí ela falou, hoje tem um presente especial pra vocês, pode olhar embaixo da cadeira. Aí cada um tinha uma chave do carro. Meu Deus, Tá de pra brincadeira? plateia? E no estacionamento mostrou lá os carros. É Gente, eu tô falando, é muita coisa. E depois a pessoa acha R$4 o dólar caro. Não é? Ele quer ser um por um. Pois é. Não dá pra comparar. Não dá Certo, pra Silvia? comparar, Emílio, não. Você tá fazendo. Você tem um projeto de internet, agora é isso mesmo? Já faz um tempinho e tá bombando, Que é felizmente. o Já Pensou Nisso? É um canal de reflexão voltado pra mulher, 2 minutinhos, é uma coisa feita realmente para essa mulherada que está começando hoje tem o seu iPhone, está começando a se conectar no computador e que ainda acha que é meio difícil navegar. Quando ela me vê lá, fala, pô, essa mulher eu conheço. A Silvia, já assisti tanto programa dela e ela... Famosíssima. Para eles fica mais fácil, para essas mulheres também fica mais fácil de entrar nesse mundo virtual sem tanto receio, sem tanto medo. Tanto que nós, em 1 ano e meio de canal Já Pensou Nisso, foram milhões de views, realmente foi um sucesso. E agora, o portal Mundo Positivo, que faz a maior fabricante do Brasil de computadores, comprou todo esse conteúdo e nós vamos começar a produzir conteúdos específicos para eles. Então, todo dia, alguém que tem um computador positivo, liga ali na... É o computador positivo aqui de Curitiba, do exatamente. país? Sim, eu conheço. Todo mundo que tiver um computador vai ligar o computador e vai me ver. São 6 milhões de views a mais todos os dias. Você imagina, não é? Olha, o mundo virtual é um negócio que nós temos que... Quem é da velha guarda, como eu da televisão, tem que cair de mergulho nessa história. Porque são números, são outros... Só não tem grana ainda. Sim. Esse que é o problema.
problema. Não se rentabiliza como na televisão, com vocês que ganham tanto dinheiro no Pânico. Graças a Deus. Opa! Você sabe que as pessoas chegam e falam assim: eu tenho 35 milhões de visualizações. Eu falo, eu queria ter 35 milhões no saldo disponível para saque. Pois é, aí que ali tá. que interessa. Aí que tá o negócio. Agora, Você só tá com internet. Agora, Silvia. Não, tem outras coisas também que eu tô fazendo que eu gosto muito. Até uma grande oportunidade de poder falar isso pra vocês e para o seu público. Boa. Eu faço um negócio que chama Alma Lavada. O que é o Alma Lavada? O projeto Alma Lavada é um projeto onde, durante 35 anos que eu fiz TV diária, não dava para fazer. Então, hoje eu viajo por várias partes do Brasil, convidadas de primeiras damas, shoppings, grupos de mulheres que se organizam, secretárias, Dia da Mulher, o que você puder imaginar de oportunidade que a mulherada se junta, me chama e a gente faz um projeto, uma tarde, que chama Alma Lavada. Daí a gente fala de temas de comportamento, que é o que eu gosto de fazer, de discutir, de falar, quer dizer, é uma coisa que eu a vida inteira... Tipo uma palestra. Não, mas tem um negócio. Você... É uma conversa mesmo, Uma viu? A conversa. mulherada adora, porque tá lá comigo, começa a falar da vida, e fala de marido, e fala de vida a dois, e fala de filho. Não, chora não, mas conta. É gostoso, eu também conto. É uma oportunidade de estar cara a cara com alguém que já, vamos dizer, já discutiu muito essas questões de como viver melhor, como se superar. E você como... cobra milhões por isso. Eu cobro milhões nada, eu cobro um cachê que é o cachê que paga a minha vida, né? Então a Que gente... é cara pra caramba. Ah, você pode, vai. Ô, Silvia, então quer dizer, no YouTube tem o Já Pensou Nisso. É youtube.com/Já Pensou Nisso. É, canal Já Pensou Nisso. Tem que escrever canal, porque é um canal de vídeos, né? Tá. Olha aí, tá terrorando. Canal Já Pensou Nisso, você entra lá. Mas o teu negócio não é só falar desse universo feminino, né? Você pode falar de qualquer assunto. Sim. Pode. Não é, Silvia? Pode. É, eu já fiz de tudo, né? Você pode falar de qualquer coisa. É que nem a gente aqui. A gente fala de qualquer coisa. Qualquer assunto a gente Emília, eu fala. vou dizer um negócio. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Fala mesmo. muita A verdade bobagem, mas a gente fala. Mas você tem que ter versatilidade. O comunicador hoje, que for um cara só fechado numa coisa só, ele vai estar também limitando o público dele de uma maneira desnecessária. Eu acho que tem que falar de tudo. Eu, né, fiz muito debate político, fiz muita entrevista com... Eu já fiz de tudo, muitos anos. Mas eu gosto muito de fazer comportamento. O seu preferido é o comportamento. É a família, Eu saber gosto. como é que as pessoas... Reagem, sabe? Se Como é relacionam. que você melhora... Enfim, como você consegue melhorar a sua vida. Meio- O que não é fácil, porque eu, por exemplo, sabe... Vejo pela minha própria vida, você tem momentos de grande roda presa. Né? Até você conseguir, muitas vezes, entender o que está acontecendo para se renovar. Eu já fui no seu programa Ele uma já vez. foi, o Christian já foi. Você vai falar do quê, Eu fui Christian? como, na época eu era Evandro Della Santo. Aí era compulsivo sexual. Aí vocês me colocaram no destaque, assim, tipo, ia comprar jornal, já levava camisinha. Isso era em 97 na Band. Eu já fui participar do seu programa. Estreia de Evandro Santos na TV. Lá na Band. Tem que arrumar esse arquivo, pelo amor de Deus. É, engraçado. Muito bem, pois não, Silvia, Manu. quando eu era criança, você no Canal 13 passava o seu programa depois daquele Canal 13. supermarketing. Lembra? Eu acho que eu fui criada por você. Porque eu achava. Porque minha mãe trabalhava e eu assistia muito Silvia Popovic, então eu sentia meio que você era minha mãe. Você sente. E quando eu te vi, eu falei, nossa, Silvia Popovic. Você sente que as pessoas te tratam meio de uma maneira mais fofa porque você esteve na nossa vida de uma maneira Olha, carinhosa? Muitas jovens da sua geração, isso é uma coisa que eu ouço, já ouvi muitas vezes, e tenho muita emoção e alegria mesmo quando eu ouço isso, porque eu sei da minha responsabilidade como comunicadora. Eu falei de assuntos na televisão que eram assuntos que realmente eram delicados, polêmicos, controversos, de homossexualidade, a bissexualidade, a traição, nós falávamos de questões que na televisão não se falava, era proibido. E eu sabia que tinha um monte de menina como você querendo aquela oportunidade para também discutir, debater e crescer. Então eu fico muito contente. Eu acho que se eu pudesse continuar fazendo isso, eu estaria muito feliz. Mas a Amanda não é um bom exemplo, viu, Silvia? Eu gosto. Criou mal, criou mal. Olha o que ela, Silvia, olha o que você ela faz se parte da tornou. minha vida. Não é um bom Crianças exemplo. criadas por televisão. Eu fui criada pela televisão, assistia Ainda a bem que eu Silvia tava lá, Popovic, né? Pelo menos tinha alguma assistia coisa que presta. Supermarket. Não, mas não tenha muito Ela me orgulho não, ajudou. Silvia, que criou um demônio. Change, mano. E também, tipo, você tem uma figura muito fofa e
na sua época, os programas assim de debate passavam mais credibilidade. Hoje em dia a gente vê programas de debate, é uma avacalhação que é tipo, preciso fazer uma revelação. Daí passa o programa inteiro, daí você fala, meu Deus, qual é a revelação? Você fica lá assistindo. No final o quê? Eu sou careca. Sabe? É um negócio que não é sério. Na sua época, eu pelo menos acreditei nas coisas e debati sozinha. Imagina. Eram tempos onde a gente se levava mais a sério também, né? E levava o público mais a sério, sem moralismo nenhum. Tô falando com muita sinceridade. Quer dizer, eu sou jornalista, quer dizer, vamos dizer, cresci profissionalmente quando eu saí da bancada, que eu era apresentadora do Jornal da Globo, e fui para Abril Vídeo, que era no prédio aqui da Gazeta, para começar a fazer um programa onde o jornalista também dava opinião, se manifestava. Tudo isso foi uma transformação que aconteceu dentro do meio, muito pouco tempo. Isso que é a loucura toda. Ao ponto de que daí eu fui fazer um programa que já não era mais Hard News. E é esse programa que ficou 20 anos no ar na Bandeirantes, né? Que era um programa de comportamento mesmo. Isso era tudo novo. Tem um jornalista falando dessas coisas na TV. Hoje já foi um formato muito mal copiado, com sensacionalismo, infelizmente, e perderam a oportunidade de ajudar outras pessoas. Mas você descaracterizou. Até porque você era meio brava também, você dava baile no povo. Era. Ô, Silvia, mas você Eu era brava porque era uma mesa desse jeito aqui, que nem o Emílio tá. Todo mundo dando opinião ao mesmo tempo, e eu tinha um programa ao vivo, tinha que editar todo mundo, cortar todo mundo. Olha, essa época do Canal Livre, sempre tinha gente polêmica. Se o programa não tivesse muita gritaria, é porque não tinha dado certo. Agora, você não acha que hoje em dia o que não tem, o conteúdo da televisão, ele não cabe mais a troca de ideia, que é o que ficou pro rádio. O rádio hoje em dia, ele tem muito mais... discutir ideia, falar de ideias, e a televisão ela já é o conteúdo mais rápido, mais editado. É meio UFC, as conversas tem que ser mais... Dentro da caixinha. Não, reportagem. Tem mais em reportagem hoje, né, Emílio? Ué? A televisão tá muito em reportagem hoje. Não sei. Joga reportagem, mostra a reportagem do que a própria discussão. A pessoa troca o canal, sei lá, acho que é isso, né? Você não tem concentração mais hoje em dia para ficar ouvindo um debate tão profundamente, porque tem muita coisa que dispersa. Exatamente. Você tem o telefone, você tem o computador, você tem, sabe, muita coisa que acontece. Antigamente, antigamente tinha um filho também, mas tinha assim, você sentava e ia ver o programa. Era um programa, era uma... Hoje a coisa tá muito rápida, muito abstrata. Então você, para se concentrar, para focar em alguma coisa, não dá. Por isso que esse canal Já Pensou Nisso está fazendo sucesso. Só tem 2 minutinhos, é uma reflexão. A pessoa vai lá, ouve, se curtir, se quiser. Muita gente tá fazendo isso, né? Tá só vendo o conteúdo que interessa e... É on demand, né? Emílio, eu posso fazer uma pergunta pra Silvia? Eu vou deixar primeiro a Marina Manteiga. Por favor. Que pergunta por relevância. A linda Marina. Obrigada. Eu queria saber como que você vê a TV hoje e se você não acha que tá na hora de você voltar logo, porque tem muito programa ruim por aí. Olha, hora de voltar... Acho que está na hora de voltar, porque eu gosto de fazer televisão. Eu sou um bicho de TV, né? Se ela diz que foi criada vendo TV, eu fui criada fazendo TV, entendeu? A minha vida inteira eu fiz televisão e... Coitada, mãe. Não é carência. Eu entendo muito bem o que ela diz, sabe? Ela com certeza estava na adolescência, tinha questões que ela queria discutir. De repente lá estava a gente falando disso, com médicos sérios, com psiquiatras, os melhores que podiam ter. Imagina, eu trazia pessoas ali que jamais iam parar a vida delas para atender, para dar consultas. Né? Você pega Isamitiba, você pega os grandes psiquiatras aí que depois foram ajudar um monte de gente. Então isso era bárbaro poder fazer mesmo. Mas a Marina, eu digo, a televisão hoje está num momento diferente também. Então a gente tem que pegar alguma oportunidade onde eu não tenha que competir com um programa como o Pânico, por exemplo. Né? Porque são programas que hoje são muito mais agressivos na busca da audiência. Então, complicou para falar de conteúdo. Quando você quer fazer um programa de conteúdo, você tem que estar num horário que é preservado desse tipo de concorrência, porque senão dança mesmo. As pessoas estão cansadas. Vai pro cabo. O cabo sim. O cabo, ele é mais... Com certeza. Você é a cara da GNT. Cabo. Com certeza. Ou não, mas Você passa uma calma. Mas você consegue concorrer com um programa feminino que passa tarde, não consegue? Fácil. Numa TV aberta. Fácil. Então, esses vídeos que eu fiz do canal Já Pensou Nisso, a Sony queria eles por todo custo para colocar lá, pela mesma razão que eu faço os vídeos. Porque a mulherada que está começando a se conectar é a mesma que está começando a ter canal pago. Então hoje está essa revolução no Brasil de todo mundo poder pagar uma TV por assinatura. E esse pessoal que está conseguindo, que estava, né? Porque agora com essa crise está todo mundo devolvendo, né? Ou fazendo gato. Ou fazendo gato, pois é. Mas esse pessoal também era o pessoal que me assistia e que agora quer me ver na TV fechada. Vamos ver, se tiver, eu estou aberta,
tranquila com relação a isso. Acho que na hora que chegar essa oportunidade, eu vou pegar e vou fazer do melhor jeito que eu puder. Agora, Silvia, você veio... Eu também vi a minha mãe assistindo você o tempo inteiro. Inclusive, o cabelo dela é igualzinho o seu. E durante a carreira toda sempre foi igual. Acho que ela se inspirava muito em você. Os meus cabeleireiros ganhavam dinheiro, que todo mundo queria fazer você gerava igual. muita tendência. E agora você tá indo para um território que eu acredito que seja um tanto novo para você se comparar com a televisão, que é a internet. Agora você tá se transformando numa espécie de Kéfera das senhoras. Você tá lá... Não entendi o que é. Você tá... Você tá falando agora direto. A Kéfera, você não sabe quem é a Kéfera? Kéfera é uma menina que faz sucesso na internet. Faz sucesso pra caramba com as adolescentes. Bom, eu acho que você... Eu vou procurar, desculpa a falha. Eu acho que é uma boa referência. Não, eu vou procurar. E agora você tá num lugar que a TV é mais unilateral, né? A pessoa assiste e tal, e você não, às vezes não sabia o que a pessoa achava. E agora, quando você posta um vídeo, todo mundo na hora vai lá e já fala o que tá achando. É muito você rápido. se chocou com essa troca? Você lidou bem com eu isso logo adoro. de cara? Deu algum problema pra você? Ao contrário, é que você, não sei se sua mãe que me assistia não era você, mas eu sempre fui de briga. Eu sempre fui, eu não tenho, eu não Programa Silvia Popovic. Mas era briga com classe, não tinha grito. Você era gritar, eu gritaria, mas eu não tenho medo, não tem assunto proibido pra mim. Tudo é tratado com naturalidade, sabe? Com respeito e naturalidade. Nunca teve uma pessoa que tenha vindo participar do programa, o próprio Christian pode dizer, e saiu de lá arrependido. Todo mundo era respeitado, sabe? Não tinha exploração Tava da miséria salgadinho alheia. pra gente. Ah, muito. Era Offner gostoso. ainda era da melhor qualidade. Ô Silvio, eu tava assistindo uma entrevista em que o Rafinha Bastos foi no... Ah, isso foi muito engraçado. Lá na Cultura. Me fugiu o nome agora. Roda Viva. Roda Viva. Isso. Ah, sim. E o Evandro apresenta o Roda Solta. Roda larga. O senhor vai apresentar Roda Presa, que o senhor é um enrustido, viu, senhor Emílio Surita? Louco pra soltar a borda aos 50, com essa camisetinha de vocalista do Ahá, mostrando mamilos moles. Mamilos moles! Ai, que horror, Eu ainda... venha me tombamento. Ela vai apresentar uma roda solta. Eu ainda vou te pegar e Roda vou larga. filmar e colocar na internet. Eu ainda estou no tempo de soltar a minha isso aí, roda. E vai Só ser não se comigo. esqueça disso. Vamos ter um caso. Respeita, rapaz. Vamos lá, desculpa. Emílio, como é que você aguenta essa pressão no dia a dia? vai Isso fazer- sim é Ele que é vai aguentar a difícil. pressão maior minha. Hoje tá pegando fazer- bem, pega bem. vai Olha fazer o só, quê? eu tenho uma pergunta. Não, ela não Roda respondeu. Viva. Não, eu não Do Roda completei, Viva, é que eu não Roda- completei a pergunta. Ah, desculpa, Pegou, é Carioca. verdade. Eu comecei a Do dar Rafinha, o tema. o Rafinha. Exatamente, e você pegou duro com ele ali. Eu até em casa eu falei, nossa, essa coisa do limite, de impor limite. Você tem essa como é que se diz? Essa mente pra colocar limites assim pro humorista? Você acha que o humorista tem que ter limite? Não, eu não me lembro muito bem qual que foi a Você história. falou, pô, você não tem Não que pode fazer pensar isso. mais no que você fala, você não pode fazer isso. Não, nunca falei isso. Não, porque eu apoiei ele, inclusive. Não, quando mais ele... ou menos, mais ou Não, menos, não, Silvio, eu não. tava assistindo. Eu não me lembro exatamente o que foi. Eu falei, porra, Mas Silvio... ele agradeceu até a pergunta, não foi? Não teve isso que ele agradeceu a Ele oportunidade de agradeceu porque ele responder, tava não sei sem o quê. saída ali, Não, né? o que eu perguntei de cachorro difícil pra morto, dá ele não mole de foi chutar. disso. Acho que vocês estão confundindo. Você quer falar desse assunto? Eu falo também, mas não foi isso. Não, mas é bom falar, você fala Vamos bem. falar disso. Se quiser, eu falo disso. Só que agora Tá eu bom. lembrei exatamente o que eu perguntei pra ele. Eu falei outra coisa. Eu falei do programa dele da Rede TV que não tava indo bem. É isso que eu falei. E aí ele falou, bom, isso você que tá dizendo. Um mês depois saiu do ar. Foi isso que foi saia justa. Ai, que horror. Não, mas foi chato, mas é chato, muito chato. Mas é que tava indo pra uma coisa, enfim, isso que nós estamos debatendo agora. Eu acho que o humor não pode ter censura. Eu acho isso. Boa, Silvia. Eu acho, e eu vou dizer, eu só cresci profissionalmente porque se eu tivesse com a boca presa desde que eu comecei a minha vida de trabalho, eu já disse aqui, eu não teria feito nada do que eu fiz. Eu sou uma pessoa que me sinto muito livre para dizer isso. Eu falei das questões mais polêmicas, entrevistei as pessoas mais... Qual que foi a mais polêmica consideradas- assim que você Pô, entrevistou? olha, eu fiz um programa uma vez que era Meu Pai é Gay. E nós enchemos aquela plateia. Não, isso eu tô falando de... Gente, isso não... É o programa do Evandro. Não, se ele tivesse levado o filho lá, 2 filhos, e sabe, e caras maravilhosos, naquela época, você assumir que você tinha uma família, que você era homossexual sim, e que você tinha dignidade, que você era uma pessoa... Ou se não, nossa, todas as questões políticas também, Erasmo Dias e o Zé Dirceu juntos, um tinha prendido o outro, Erasmo Dias pôs arma na mesa, Zé Dirceu pôs a cadeira pra trás, tudo ao vivo. A gente teve
os maiores encontros, maiores saias justas. Erasmo não era mole, não. Ô, Pra mim, Silvia, não. você acha que hoje em dia isso é possível? Hoje Não, em dia as pessoas... não. Porque hoje em dia tem muito marketing, né? O marketing pessoal, tem aquele negócio, as pessoas não se expõem mais e nem querem expor as ideias delas. Hoje em Porque dia elas perdem patrocinador, porque elas perdem cliente. Você sabe que a pressão hoje de comercial nas emissoras é gigantesca, é maior do que antigamente. Antigamente era mais amador nesse sentido. Hoje o marketing ele ingessa mais as emissoras. Então você não tem essa possibilidade, vocês sabem disso. Não, sem Vocês contar que as ousam pra pessoas- burro, fazem um monte de As loucurada. pessoas estão mais E bunda deve mole levar também. umas- né? Você acha que um chacrinha hoje sofreria mais comercialmente? O Chacrinha, ele não fazia nada de muito louco, a não ser essa maluquice de jogar bacalhau e de falar, olha, Dona Maria, perto do que o mas ele Pânico faz, falava... por exemplo. Assim, mas era uma época de ditadura militar. O cara falava uns puta absurdo na ditadura. Aí botava plaquinha. É, mas- Ele foi muito revolucionário. Ele era irreverente, a gente Sim, não ele dava, sabia. ele dava recado. Ele dava recado mas sim, cifrado no meio da ditadura. Mas se fazia de louca também, sabe? Então você nunca sabia muito bem o que estava falando, o que não estava, sabe? Era Mandava uma muita mistura. vinheta, mandava muita vinheta. Mandava Tanto muita que ele vinheta. foi depois, eu me lembro que teve confusão pro lado do Chacrinha também. Agora, todo artista naquela época que não se posicionasse, era um bundão. Claro. Quer dizer, naquela época, ou você se posicionava, ou você era um cara anti-brasileiro, quer dizer, você tinha realmente que, E como hoje em artista... dia? Hoje em dia o pessoal continua com mais medo de falar, né? Muito Ou mais, virou uma né? patrulha muito gigantesca, né? Muito. Se você é contra o governo, se você é a favor, olha, Muito. vê o que seu pai viveu aí. Muito. né? Hoje em dia, a agressividade... O pai dela merece. Emílio! Esse merece. Emílio! As pedaladas, amigo. Para, Emílio! Pedalada. Esse ficou lá dando, deu umas pedaladas na gente. Deixa meu pai, coitado! Ele deu um 2015 pra gente Desculpa, mas Marina, não queria trazer esse assunto à baila, ele ficou desculpa. 12 anos lá falando em 2015 eu vou ferrar esses caras. Coitado! Pedala, Guido, pedala. Mas tudo bem, já foi, agora Já vamos em passou, frente, já Marina. passou. Tem que Vamos falar em do frente. Levi agora, Vamos em não do frente. meu pai. Então quer dizer, A economia, eu acho que então quer dizer, hoje em Levi dia é as mais pessoas- bonito. hoje em dia é muito mais o marketing, é muito mais e mesmo na escolha dos apresentadores, ele tá muito mais ligado ao que pode trazer de patrocínio ou que pode Isso sempre foi, porque se o programa não tiver audiência ou repercussão, ele não vende. Ele tem que ter. Sempre o comunicador foi a peça fundamental para aquele negócio dar certo. Você acha que se você não tivesse talento, seu programa estava no ar há tantos anos? Não estaria. Você acha que se não segurasse, não tivesse essa liderança? Escuta, cada um tem o seu, Lógico, seu papel para realmente segurar aquele negócio todo. Seu mérito, né? O seu espaço até. Você vê um programa como esses aqui de vocês de rádio, né? Quer dizer, é um equilíbrio todo muito sutil. Não é? Se não tá você aqui no meio, quer dizer, a coisa pode... É lógico, tem uma... Isso sempre foi assim. Agora, hoje em dia, a verba diminuiu e menos gente tem mais dinheiro. Antigamente era mais pulverizado. Você tinha um monte de companhia de aviação que anunciava, um monte de banco que anunciava. Não sei, é que vocês não deviam estar atentos a isso, mas você lembra disso? Né? claro. Hoje em dia, a economia... Você tem o governo que anuncia, que é um grande anunciante, então você fala mal do governo, você perde as verbas. E você tem grandes grupos de varejo, tipo Magazine Luiza, tipo Casas Bahia. Loja 100. Loja 100, entendeu? Você tem alguns grupos que anunciam bastante e essas verbas são negociadas para a emissora diretamente. Então, muitas vezes você acaba... Você entende? Porque a emissora fala, não, vai lá e gruda naquele negócio para tudo. Então, os programas, eles não podem desagradar essas grandes verbas, porque senão, realmente, a emissora vai pro buraco. Então, é uma independência, uma concessão que tudo isso é muito complicado. Eu acho assim, eu vejo o Tutinha, eu vou falar aqui isso porque é um respeito que eu tenho. Eu lembro quando ele lançou o Reinaldo Azevedo aqui na Rádio Jovem Pan, a gente conversou, ele falou para mim, eu estou sendo muito corajoso. Eu falei, mais do que corajoso, você está sendo até patriota, porque você está fazendo uma coisa corajosa, de pôr não só um jornalista que fala o que pensa... E sabe o que tá falando também. Sabe o que tá falando, é contra o governo que tá aí. Naquela época as coisas não estavam tão claras assim. Então você tem empresário de comunicação que ousam e que fazem, mas nem todo mundo tem esse peito. Essa que é a verdade. Muito É bem. verdade. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música agora, o papo é muito bom com a Silvia. Excelente. Se você quiser Oba. conferir lá no YouTube, você entra lá, youtube.com/canal Já pensou nisso? Já Pensou Nisso. Canal Já Pensou Nisso no YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Você sabia que a Delavia Pneus é o maior Pirelli
do Brasil. Sabe por quê? Porque suas 60 lojas oferecem serviços completos para o seu carro. E porque agora também oferecem, anote, financiamento em até 12 vezes. Delavia Pneus, ligue 23333235 ou acesse delavia.com.br. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o Pânico. Nessa terça-feira estamos recebendo uma das maiores apresentadoras, essa grande jornalista, esta mulher que tem credibilidade, que é muito difícil nesta mesa alguém com credibilidade, por isso que nós a trouxemos. Fale por você. Silvia Popovic aqui está hoje. Ela que tem um canal no YouTube agora. São vídeos que ela tem no YouTube. Brevemente ela vai entrar nos computadores da Positivo, que é aquele computador bacana, que é um dos mais vendidos do Brasil. É o mais vendido. É o mais vendido. Eles são a maior fábrica. Isso é uma coisa pra gente se orgulhar ainda do Brasil. Sim. A maior indústria, na verdade. A maior indústria das poucas. A maior indústria de computadores do Brasil. E é uma galera de Curitiba. Eles são sérios, eles têm escola. Eu sou, a minha formação toda educacional, a apostila dele. É o seguinte. Então, você conhece bem. É o seguinte, você pode entrar lá no canal do YouTube, que é youtube.com, que você sabe muito bem, /canal Já Pensou Nisso. Se você quiser ir no Instagram da Silvia, onde tem todos os caminhos dos trabalhos dela, é @Silvia Popovic. Popovic tem P-O, 2 P's, O e Vic. Vic sem K. É Vic com C só. Eu tenho uma questão. É um nome difícil. Vic, sabe o que quer dizer? Vocês que gostam de graça, Vic é filho do. Filho. Filho do Popô. É o filho do padre. Então você imagina a minha. Nossa senhora. Filho do padre. Eu tenho uma questão. Eu queria saber, Silvia, por que você é considerada a pioneira dos debates? Quem fazia isso antes? Ou você que fez muito bem? Só tinha em rádio. Ah, só tinha em rádio. Na TV não tinha. O Tutinha entrou aqui, ele pode Tutinha, lembrar tá bem. bravo, Tá bravo? O Tutinha tá bravo, o Tutinha tá nervoso. Ele e o Carioca. Aqui, não. Tá fazendo alguma coisa errada, não? Várias coisas erradas. Olha. Tutinha. Olha, eu Agora nós vamos comprar um helicóptero para o Pânico. Vamos. Um helicóptero pro Pânico? Pro Ai, que Pânico. incrível. Agora vai ficar fino. Vai chamar PNC. Isso. Compramos um helicóptero maravilhoso. Maravilhoso. Aí sim, mesmo, é? aí sim. Boa! Claro, Bacana. E aí vocês vão fazer o quê com o helicóptero? Vamos andar de Vamos sair helicóptero. voando. Vamos sair voando. Nós resolvemos agora. Vamos sobrevoar, vamos Deixa a sobrevoar. porta gente aberta, vê se entra alguém. Eu vou pra fila, então vou pra fila. Vocês não querem me trazer aqui? Quando não tiver o que fazer, a gente vai voar de helicóptero. Isso. Pois não, Então, por que você foi considerada pioneira? Você falou que só tinha em rádio e tal antes. Quem não estava vivo não vai saber, mas quem estava vivo sabe. Nós vivemos 30 anos de ditadura no Brasil. 30 anos. A idade de muitos daqui. 30. Sim. Nessa época não se podia discutir, não podia nem escrever o nome do Lula no jornal. Você acredita isso? Acabou, hein? Eu estava na Globo e não podia pôr o Lula falando. A sonora do Lula, começou o movimento do ABC, eu não podia pôr ele falando, era proibido. Você começou que ano na Globo? Em 83. Junto com a Xênia Bia. A Xênia fazia o TV Mulher e eu também. fazia o Globo Rural. E ela metia a boca também. Aliás, né? você fazia. Ela era desbocada. Danada, né? Mas você vê, então, durante anos não tinha ditadura. Aí o que aconteceu? Depois que começou a ter abertura e a gente começou a poder falar, então a gente não sabia falar, a gente só sabia gritar e discutir. Então, e geralmente era assim, a esquerda e a direita, o a favor e o contra. Como eu é achava hoje? isso, pois é, como ficou hoje de novo. tá E eu achava isso polarizado. absurdo. Eu falei, gente, não é possível que a discussão tenha que ser assim. Então eu tinha um programa chamado Canal Livre. O Canal Livre era uma mesa exatamente como essa aqui. Eu ficava aqui no meio onde está a Marina e os convidados todos ficavam aqui. Eram 10 convidados, 5 de um lado, 5 do outro, para mostrar que tinha diversidade. Então você ia discutir prostituição, você tinha a puta, o padre, o cara da Transamazônica que tinha um prostíbulo lá, a mãe que era contra, mas todos os pontos de vista. Era uma gritaria, e se não fosse gritaria, porque ninguém estava acostumado a debater, discutir temas polêmicos, então foi um caminho até todo mundo aprender a ouvir esse tipo de programa, a fazer esse tipo de programa e a apreciar mais do que duas informações, né? De repente todo mundo começou a entender que as coisas eram mais sutis, que tinham vários pontos de vista, que tinham vários interesses. Nós vivíamos numa ditadura, pessoal. Então o debate era anti-ditadura.
E qual que era o tema que você mais gostava de debater? Naquela época a gente discutiu o Brasil. Naquela época era assim, eleições diretas, era direitos humanos, era poder falar. Só falar, gente, era uma novidade. Só poder falar de temas, como eu tô dizendo, temas... Até porque o Figueiredo era mais suave de todos, né? Ele tinha um cheiro melhor, né? Exatamente. Emílio, posso fazer uma pergunta? Fala, bunda gorda. Silvia, você é uma inspiração para todos que querem ser apresentadores chiques, glamourosos e divônicos. Eu acho você uma diva. Qual foi o propósito que você, hoje em dia, não está mais na televisão? E se você pretende voltar agora, não pra TV fechada. Ela mas acabou de falar isso. Não, Emílio, Jumento. eu vou continuar minha pergunta. Depois você pergunta. Por que a gente odeia? A gente não gosta de você. Emílio, mas tem tanta apresentadora. Faz outra pergunta. Então, vai. assim, é porque, Emílio, a gente uma vê... pergunta só. Uma pergunta. Sem ficar divônica, bafônica, sem... Rápido, vai. Ô, Silvia, deixa eu te fazer uma pergunta pra você. Você acha que hoje em dia na televisão brasileira... Ai, para de deixar nervoso. Tem muita gente ruim, assim, por exemplo, apresentadora ruim. Tipo, a Xuxa ontem falou bem assim no ar. Ai, achavam que eu não vendia. Você acha que o problema hoje em dia é isso? Querem muito pessoas que vendam. Por exemplo, a Ana Hickman, ela vende, tá no ar. A Tiziane vende, tá no ar. Aí, por exemplo, acham que a Silvia Popovic não vende, aí tiram do ar. Não foi assim. Não. Não foi assim. Quando eu saí da TV aberta... Não foi isso. Você tem razão. Acho que tem que vender. Só que quem vende tudo não faz conteúdo. Só fica vendendo o programa inteiro. E eu não tô afim de, depois de 35 anos de uma carreira sem modéstia, como você também não sou modesta, eu me orgulho do que eu fiz, ficar lá só fazendo merchandising, vendendo coisa de tubarão, isso, aquilo, papapá, e não conseguir fazer programa, porque ou eles loteiam o seu programa de merchandising, e eu vendo muito bem, porque você sabe que o que eu me proponho a fazer, eu faço bem. Eu já cansei de fazer merchandising, mas quando você tem um programa que você está discutindo ideia, e você tem que interromper ele de minuto a minuto para fazer o merchan, para parar, para chamar, você não consegue fazer o desenvolvimento do programa, fica chato. Então, para um jornalista, fazer um programa de conteúdo não combina com a TV aberta, que precisa também daquele espaço para vender merchan. Então, um programa de humor como o Pânico, você enfia no meio com mais graça. Mas um programa de conteúdo de ideia não dá para fazer isso. Vocês concordam? É porque a empresa, difícil. a empresa também, eu já percebi, eu conversei com alguns caras de marketing de empresa, e eles alegam o seguinte: em algum determinado momento vai surgir um papo que aquilo não interessa àquela empresa, eles têm medo de programa. Não é isso? Eu não... Apoio não sei o quê. Então quer dizer que a empresa apoia esse tipo de ideia? O negócio é conseguir patrocínio. E é uma bobagem. Ideias são perigosas. Programas jornalísticos, eles têm que ter patrocínios, importantes para eles se manterem, e eles têm que ter alguns poucos merchans para poder desenvolver um conteúdo. Senão ninguém aguenta ficar ouvindo uma conversa que é o tempo todo interrompida. Aí perde o sentido, certo? Quer dizer, vira outra coisa. Mas ao mesmo tem muito pastor hoje. Tem muito pastor. Que paga alto, Esse né? o pastor que é o cara que tomou muito espaço. Muito bem. Pois não, Amanda Ramalho. Minha filhinha. Ela já vai chorar. Ao mesmo tempo que o seu programa era longo e o debate ele precisa de um que você falou, um período muito grande assim, de discussão, não pode ser interrompido. Você tá fazendo um programa muito curto. Como que passa o recado que você passaria em 25 minutos direto em 2 minutos? Então, não tem debate aí, né? Aí tem, justamente, o meu canal já pensou nisso, são uma pílula de 2 minutos onde eu levanto uma questão. Mas você sentiu uma dificuldade de falar assim? Não, porque eu sou faladora e eu já pensei muito nessas questões. Mas 2 minutos é muito pouco. Como? Por uma pessoa faladora. Não, mas 2 minutos e meio eu falo sobre uma questão. Por exemplo, sobre tingir o cabelo de branco. Quem tem cabelo branco começar a tingir o cabelo ou não. É uma reflexão, São reflexões e são provocadoras. Porque se elas não forem provocadoras, não presta ficar lá falando, quem vai querer? Elas são, dá uma assistida pra você ver, elas são provocadoras. E aí as pessoas, através do Facebook, porque esse canal já pensou disso, tá no Face. O pessoal comenta e eu comento, converso. Tem centenas de comentários, tem centenas de compartilhamentos, o que é uma coisa bacana também. Porque quem ouve acha que aquilo vai interessar pra mãe. Mãe, olha lá o que a Silvia falou, sabe? Aí, pumba, compartilha e manda pra outra pessoa. Daí outra pessoa acha tal ideia. É um espaço que a gente desenvolveu. Eu tenho 2 sócios nesse negócio. E eu acho que foi um pulo do gato, assim, no bom sentido, entendeu? A gente achou um formatinho que pra internet é legal, rapidinho e bacana e dá pra dizer coisas. Muito bem, eu vou tocar uma música agora. Você pode assistir agora essas reflexões com a Silvia Popovic. Tem no YouTube, você entra lá, youtube.com/canal Já Ou Pensou no Face, Nisso. que é mais fácil pro pessoal que não tá acostumado. Também, o meu público todo não sabe às vezes entrar no YouTube, acha difícil.
Porque tem que entrar, escrever. Então é mais fácil o Facebook, escreve lá, canal já pensou nisso, naquele procurar. Aí elas entram direto. Facebook é mais ou menos. Não, o que vocês acham brega? Eu sei, Minha mãe tem... Eu não acho brega, não gosta? Minha mãe tem 80 Eu adoro também. Eu Sua mãe adoro não entra? Facebook. Emílio, fala pra mim, sua mãe não entra no Face? Minha mãe manda flores Tá e bom vendo? dia. deixa Ninguém quer o seu bom dia. Que bom que ela pode fazer isso. Simplicante. Ninguém quer flores. Eu quero falar com a sua Minha mãe tem 85 eu quero falar com anos. todo Eu mundo. também. Eu fiz um vídeo sobre isso, ninguém brega. quer a mãe no Facebook. Minha mãe troca ideia com o mas Diego que Becker no bobagem. Facebook. Nossa, É verdade, é Vocês estão verdade. vendo? O Face ainda é o Tá. canal pra quem tá se Colocar Deus conectando, sabe? Não, Face é baiola total. Não, baiola nada. YouTube é bacana, YouTube é Mas bacana. bacana Esse é pra quem baiola. sabe, Emílio. Mande nudes, esse é bom. Aí sim. Esse é bom. O que é isso? Mande Já não nudes. vai? Snapchat. Esse é o Ah, o sucesso. Snapchat, é assim. E esse Silvia, periscópio? Esse Periscópio Ah, você pensa que eu tô por fora? Tá por dentro. Pô, eu tenho uma filha de 15 anos. Ela não quer que eu entre no Snapchat. Eu acho que ela não quer que eu Lógico, veja não faça dela. nunca. esse que é o quente. Esse que é o quente. Muito bem. Então entra lá no YouTube, canal Já Pensou Nisso, onde tem as reflexões da Silvia. E no Instagram é @Silvia Popovic. Eu volto daqui a pouquinho. Mande sua pergunta agora, que ela vai responder no próximo bloco aqui na Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Todo o Brasil ligado aqui no Pânico. Hoje uma presença ilustre. Silvia Popovic, essa grande apresentadora, essa jornalista já conhecida de todo mundo, de muita credibilidade, pioneira em fazer programas de debate. Ela sempre deu voz a muitas opiniões e agora ela está no YouTube, vejam Que é vocês. isso, hein? É um canal dedicado aí a reflexões, a assuntos, só que você pode dar uma xeretada lá, entra lá, youtube.com/canal Já Pensou Nisso. E o Instagram da Silvia é @Silvia Popovic. Eu tenho uma questão, Milhaço. Eu queria saber da Silvia. Você fez acho que o maior debate religioso da história da televisão, né? Você acha que hoje em dia rola isso? Cabe esse papo hoje ou não? Não, acho que não. Não tem condições. Acho que hoje os fios estão todos desencapados. Hoje está todo mundo muito estressado. Imagina esse debate que você está falando. Tinha Paulo Coelho, Edir Macedo. Edir Macedo, Malafaia. depois tinha aquele que era espírita, o Roberto Freire. Roberto Freire, o padre Quevedo. A gente reunia todo esse povo e punha para discutir. E dava certo, as pessoas brigavam, mas você aprendia coisas. Que é um né? tema Eu aprendia delicado também, também, eu né? também ficava nervosa. Naquela época eu fazia um programa no SBT, plateia de 400 pessoas em pé, ali só administrando. Bom, eu tenho uma história que aconteceu num desses debates, uma vez fazendo um debate sobre transplante de órgãos, nós estávamos com os maiores médicos, talvez do mundo ali, só faltava o doutor Barnardo, Emílio Zerbini, todos os doutores mais craques de transplante e os transplantados mais famosos também. Não, sinceramente, top. E de repente houve um assalto onde mataram um policial ali perto da Vila Guilherme e os bandidos se esconderam na plateia. Nossa. E aí louco. Juro? Isso Meu tudo ao vivo, Deus. gente. TV de verdade. Nossa E eu Senhora. ali, e de repente vieram os dois seguranças do SBT, me pegaram cada um por um cotovelo, porque eu não sou leve, né? E me tiraram de lá, Silvia, calma, mas tá tendo esse burburinho aí na plateia, porque tá escondido aqui um assassino de um policial, os policiais estão querendo captar ele aqui dentro da plateia. Eu falei, gente, mas nós estamos ao vivo com essas autoridades, com esses médicos, pelo amor de Deus. Como é que nós vamos fazer? Pelo menos tinha um monte de médico, se desse alguma merda. A merda, eles eram os primeiros a morrer, né? Porque eles não ia fazem ser um milagre, tiroteio, amigão. não, é transplante, bom, aquela situação toda, aí eu tinha que voltar, porque o programa ao vivo, volto lá pra aquele lugar, e aquele barulho no fundo. E daí eu fui pros médicos e falei assim, olha, qualquer coisa, vocês se escondam atrás dessas cabaninhas. Vocês lembram como é que era antigamente, mesa de debate? Era uma espécie de uma conchinha, assim. Imagina virar pro doutor Zerbini e falar, senhor, desculpa qualquer coisa, mas se tiver tiroteio, o senhor se esconde aí embaixo. Mas Quer dizer, eram tempos onde, depois disso, que o Silvio Santos me proibiu de falar desse assunto. Falou, não conte nada pra ninguém, porque senão vai virar moda na televisão, vão começar a sequestrar apresentador. E aí, então, se proibiu, começaram a pôr esse negócio de metal para você entrar nas plateias. E aí é que se viu que realmente era uma loucura o apresentador ficar lá no meio do povo todo e correndo esse tipo de risco. Depois de 2 blocos, os policiais prenderam os bandidos. Você acha que, você estava falando que hoje em dia já não tem mais, não dá mais para fazer um debate assim, onde você tem várias opiniões, onde você tem vários pontos de vista em determinado assunto.
Porque hoje em dia tá meio aquilo que você falou, tá meio dualista, tá meio o bem ou o mal. Eu sou da turma do bem, você é da turma do mal e... É uma burrice, né? Só tem esses dois lados. Você acha que isso é por causa da jumentalização da humanidade? Todo mundo ficou meio binário graças ao Face, ao joinha e não joinha. Todo mundo passou a não se aprofundar num assunto. Eu acho que tem lideranças políticas que são responsáveis por isso. Acho que tem alguns políticos famosos no Brasil que fizeram isso. Mas isso não é Brasil, é mundo, né? Não, o mundo tem uma intolerância religiosa muito grande, especialmente agora com essas migrações todas que são imigrações, na verdade, de foragidos políticos, que é uma coisa que é o grande problema do mundo hoje. Você tem essas hordas de pessoas, milhares de pessoas que estão tendo que fugir, não porque não gostam dos seus países, mas porque são obrigadas por conta de guerras civis, de terrorismo, de falta de condições, como é o caso dos sírios, ou do pessoal do norte da África, ou o pessoal do Iraque. Quer dizer, o mundo está tendo todo esse movimento, e a Europa, que sempre explorou, de certa maneira, esses lugares, agora está tendo que recebê-los, porque não tem. Eles não vão querer ir para um lugar pior do que de onde eles estão. Então, mesmo o Brasil tem condição de receber um monte de gente, está recebendo também. O mundo Mas é muita gente, né? É muita gente e é muita intolerância de outro lado. Né? E muito preconceito com os estrangeiros, né? E principalmente religiosos, né? Principalmente com a religião. Especialmente com a religião, porque também tem alguns que são muito fanáticos e tentam reproduzir nos países para onde eles fogem ritos e hábitos que vão contra a cultura daquele país para onde eles estão mudando. Então isso é polêmico também. É uma arrogância. É uma prepotência, né? Então você também... É muito delicado toda essa questão, né? Por que, por exemplo, como uma escola pública tem que se portar diante disso? A menina pode ir coberta com uma burca até o fim? Ou a menina... quer dizer, sabe, são ou entra no local, né? Exatamente. Tem que ter humildade, ou se adapta, pra chegar na humilde. Ou se reintegra à sociedade, que é para onde ela mudou, ou não. Agora, por questões religiosas, muitos não conseguem isso. E aí começa a ter choques, e perseguições, e briga por mercado de trabalho. O mundo inteiro está num momento delicado nesse sentido. Mas se o cara, por exemplo, que nem na França, o cara não pode mais usar burca. Não. É proibido usar burca. Mas isso é meio uma inquisiçãozinha, igual na época da Inquisição. Ou você era cristão, ou você... Ele pode usar burca em casa. Porque as coisas são binárias, não existe um intermediário. Religião, Deus é Deus. Mas é por uma questão de segurança, Emílio, não é? Que segurança. Não, o cara é uma ameaça. Segurança. É igual quando o cara não pode entrar com o capacete no posto de gasolina. Isso é uma atitude absurda. Não, mas eles não proíbem o culto religioso, eles não proíbem a construção nem de sinagogas, nem dessas... Pô, deixa a turma com a burca, pô. Não, mas todo mundo faz, só que você não quer em burca na escola. Se você vai para uma escola pública, você usa uniforme. Usa o uniforme que naquela escola se usa. Senão fica um monte de ninja andando pela cidade, você não sabe quem assim, é quem. Isso é preconceito. Isso é preconceituoso. Isso é bobinho. Quer fazer piada com não besteira. É piada. Não pode. Lógico. Eu quero vir aqui todo dia, pessoal. Tem que ser. Fica no lugar da Marina. Eu acho que se você vai respeitar o ser humano, você tem que respeitar todo do jeito que ele é. Essa que é a tolerância. Eu acho que a verdadeira tem que ter tolerância é essa. Não, é eu respeito. também acho, claro. Mas você tem que respeitar o outro nas crenças dele, mas o grande choque está na mistura justamente de hábitos dentro de um cotidiano que se você está num país europeu, você tem que respeitar aquele país quem também. Demonizou os caras foi o Ocidente que demonizou. A gente vê um cara vestido como árabe que é terrorista. Entendeu? Essa demonização. E não é todo mundo que é tem muita gente lá moderna, inteligente. Não, mas também tem o contrário, né? Você chegar lá na Arábia com shortinho curto, o nego vai te bater na rua também, né? Já acaba. Lógico, é verdade. É o que eu tô falando. Como nós também temos, eles também têm que se... respeitar. Pô, mas os caras estão morrendo lá, pô. Tem que abrir fronteira mesmo. Tudo bem, também acho. Se o cara morrer, você vai pra... É um desrespeito. Se você usar um biquíni brasileiro lá em Dubai, você toma um couro. Isso é o princípio. Marina? É o princípio da humanidade, é esse, pô. Sim. É verdade. Não é? Pô, todo mundo tem que se adaptar, adaptar, né? né? Salva, os caras salvam o urso panda e vai sim, deixar os caras morrendo lá Fome. na divisa, Mas pô. o urso panda é necessário. Que é? Vai dormir. Necessário pra quê? Urso panda não é necessário. Muito Você bem. é biólogo, bom. Pera aí, não fala assim, não. Depois, não fala isso, não. As associações vêm atrás do Emílio. Não, pode vir atrás de mim. Não vem atrás de você. Que você chegou agora, sentou agora. Depois na quem coisa- põe o terninho é o outro. terninho sou eu que vou lá. Tá, E tudo hoje em bem. dia, um urso panda vale mais que um ser humano. Não se esqueça disso. Eu também acho. Muito bem. Perguntas? Eu tenho uma pergunta que não foi abordada ainda.
É uma coisa. É fofo, Patrick. Não, é abordado, porque eu ótimo. gosto muito da Silvia, cara. Obrigada, de gente. Vocês estão me verdade. fazendo um bem danado. Você eu tô tem cara adorando. daquelas mães ricas dos meus amigos que eu via. É verdade. Mãe que dirige, sabe? As mães dos Eu amigos dirijo, que dirigiam. eu Minha mãe, dirijo também. eu via as mães dirigindo e falava, olha que mulher rica, ela dirige. Eu dirijo. E você foi uma pessoa que ficou famosa também por ter tido um filho tardiamente, com 45 anos de aí. idade. Tipo Madonna. Por quê? Porque não dava tempo por causa do programa antes? O que aconteceu? Ou foi uma escolha? A minha geração, Patrick, de mulheres, acreditou nessa euforia de fazer independência financeira, de fazer programas de televisão, de fazer sucesso, que sabe, importante Foi era o boom, né? Era Foi importante aquele era se momento. realizar profissionalmente, importante era fazer o que queria, importante era ter um monte de namorado, importante era, sabe, a minha geração foi uma geração que descobriu a pílula, a Você era da liberdade zoeira. sexual. Você era da Eu zoeira. não queimei sutiã, mas naquela época eu podia não usar sutiã, entendeu? Ficava Entendi. lindo. Então, sabe, foi uma geração que acreditou nisso. Felizmente, eu percebi aos 44 do segundo tempo, como eu sempre gosto de dizer, porque eu tinha 44 anos, que eu queria mesmo era ter uma família. Eu já tinha vivido toda essa completude profissional, mas que eu queria fazer uma família. Era o que faltava, né? Não fazia sentido pra mim. De repente, eu falei, bom, o que eu tô fazendo aqui? Eu já tenho sucesso, já tenho dinheiro, já fiz um monte de coisa que eu queria fazer, o que eu não tenho? Eu tinha um enorme buraco nessa questão da maternidade, e aí eu fui atrás e, graças à medicina, graças ao meu companheiro Marcelo, com quem eu me casei depois, a gente teve a Ana, que hoje está com 15 anos. Oh. E eu fiz questão de compartilhar isso para todo o Brasil, porque eu achei que toda mulher, como eu, que também tinha entrado nesse sonho de que livre, leve, solta, vamos nessa, que, sabe, puxa, ela podia também correr atrás, sabe? E conseguir. Tanto que hoje você vê a questão da inseminação artificial, de buscar uma família. Hoje virou uma coisa muito popular, até em muitos hospitais públicos. Isso é tão moderna que você fala meu companheiro, você não fala meu marido. Mas é assim que tem que ser, né? Às vezes não é tanto, às vezes é mais. Silvia às vezes Popovic é pra frentex. É Exatamente. Olha, geralmente, quem fala isso é meu companheiro. Vamos lá, Boleta. O Márcio, ele pergunta pra você aqui no Twitter, Silvia, se você já entrevistou alguém que admirava e depois da entrevista ficou decepcionada. Nossa, uma vez o Afanásio Jazade foi no meu programa. Nossa. Esse é roots. Esse é muito debate. Ele ia. Ele é roots. Você lembra dele? Ele ia. Ele Clássico, clássico. Ele morreu? Não, mas acho que ele não tem mais participado disso. Mas ele levantou no meio do programa, saiu gritando, foi confusão. Olha, aí é decepcionante, porque esse não era a minha vibe, não era meu estilo fazer programas assim, com esse tipo de confusão, né? Isso aconteceu uma vez com ele. Várias pessoas, mas a gente não se desaponta. Não, sim. Você aprende. Se você não, sabe, você tem que ver que você tá fazendo um programa e cada um tem a sua parcela ali para ajudar aquele negócio a acontecer. Tudo, na verdade, é um show, né? Também tem isso. E às vezes um negócio desse fica falado, tudo, mas às vezes te atrapalha. Ou tem gente muito agressiva, às vezes. Mas você sabe cutucar também o cara, né? Sei. Tem a manha, Tem que ter a manha pra cutucar. Não é? Tem. Eu acho que tem que ter e é muito... o meu compromisso é com o público, não é necessariamente com o convidado. Eu faço Sério? a pergunta... Você perdeu amizades? Tem gente que não gosta de mim. Agora, você sabe que a unanimidade é burra. Exatamente. Já dizia Nelson Rodrigues, Então, né? você ser unânime, não existe nenhum apresentador de televisão que seja 100% amado, não existe isso. Fausto. Não é nem ele. O Emílio. Nem ele. Não. Cala a boca. Emílio é amado. Com certeza o Emílio tem a rejeição dele também, porque Eu quem tenho não tem muita 30%, rejeição. quem não tem 30% de rejeição, isso é dado de pesquisa, não sobrevive. As pessoas têm que gostar mais de você do que falar mal, mas se não falarem mal, você não está você não existe, existindo, você não está provocando, você não está verdade. criando assunto. Então, O ódio também é amor. o ódio não, mas é polêmico, né? Não, mas essa coisa de não lógico. gostar é uma renúncia. As pessoas não podem querer agradar todo mundo, que você vira um chato de galocha, sabe? Você querer ser um bonzinho, um cara que só fala o que o outro quer ouvir, é insuportável. Por isso que o Pânico faz esse sucesso que vocês fazem. Muito, Mas é virar lata, bem. muito É bem. virar-lata, Vamos lá, mas- vamos lá, pergunta. O Gleidson pergunta pra você, Silvia, depois de tanto tempo na TV discutindo o comportamento humano, se isso lhe rendeu sessões de terapia ou você separa bem o profissional do pessoal? Não, eu não separo. Porque eu acho que eu sou uma pessoa que aprende com as minhas próprias experiências e eu me analisei durante muitos e muitos anos. E a verdade é a seguinte, que muito do meu investimento nas minhas análises eu levei para os programas
como aprendizado pessoal. Você é uma pessoa terapeutizada. Analisada, bem analisada. Durante muitos e muitos anos. Agora a Amanda... Agora amor. Agora ela é mãe mesmo, né? Agora ela é minha mãe mesmo. Todos têm que ter um pouco. Não, lógico. Eu acho que o autoconhecimento é um privilégio. Quem puder investir em si e tiver um dinheiro para fazer isso e um tempo para fazer isso, deve fazer para se reintegrar, para saber de si, para saber quais são suas dificuldades, como é que você pode crescer mais, aonde, sabe? Quem puder ter esse tipo de ajuda é uma escuta treinada. Isso é ótimo. É isso aí. Silvia, já tiveram a ousadia, a petulância de te chamarem pra participar da Fazenda? Jamais. Que pergunta Musa. imbecil, velho. Vamos lá. Não, eu não iria. O nosso Mas querido, o povo riu, Emílio. nosso querido Vagueto. Rendeu, quer o povo saber- riu. Você imaginou eu na Fazenda? Eu ia fazer o quê? Tudo. Não, a minha Não, bunda não ia tem- fazer Combina. sucesso. Dá Tem conselhos. Tem cabimento, Combina. A Ela é a Minerato, porra. Tampar de wash. Ovelha. Ó, o Vagueto ele pergunta aqui pra você se de todas as emissoras que você já trabalhou, em qual você teve mais liberdade de expor seus pensamentos e ideias? A Band. Com certeza. A Band, eu devo isso à Band. Os programas mais polêmicos de toda a minha carreira eu fiz na Band. E na época que eu trabalhava na Abril Vídeo, a gente também cobriu o primeiro movimento pelas diretas e a gente também Você tinha inaugurou a liberdade Abril total. Vídeo, Foi, né? eu e o Marcum apresentamos o Você São saiu Paulo da na Globo, TV. você saiu da Globo Saí pra do Jornal fazer da Globo e fui apresentar o São Paulo na TV. O Taz fazia Serginho Exatamente. Grossman. Era muito bacana esse Todo canal. mundo começou ali comigo. Uai, o Taz era repórter nosso, chamava Ernesto Varela. Isso. Depois é que ele foi ter o programa dele, Olhar Eletrônico, mas ele era meu repórter. Serginho Grossman. Caco Barcelos, Helena de Gramont. Isso. Todo esse pessoal começou lá com a gente. Quer dizer, Astrid também, não? Astrid a também. Astrid veio depois de um Ela é um tempo. clássico. A Astrid não. A Astrid não era dessa época. A Astrid veio depois do Mix TV, TV Mix. Né? TV Mix. TV Mix. TV Mix. Garota, Veio depois. Silvia Popovic. Mas a Astrid foi quem me substituiu quando eu fui ter a Ana. Quando eu fui parar... É verdade. Isso que ela substituiu o meu programa quando eu trabalhei até o 8º mês. No 9º, minha barriga estava enorme. Tive que parar, porque o meu programa tinha que andar muito. Então aí a Astrid entrou, me substituiu super bem. E ficou lá 4 meses fazendo o programa. Daí eu voltei. Ô Silvia, não sei se você tem a mesma visão, mas, por exemplo, eu tenho uma visão que pode ser uma visão assim, muito. Deturpex? Oi? Deturpex. Não é Deturpex, é uma visão assim meio nostálgica da coisa. Não sei se é nostálgica, mas não sei se isso acontece, se você pensa assim também. Porque se você pegar todos esses caras que a gente falou, o Grossman, o Taz, o Caco Barcelos, Helena de Gramont. O que acontecia antigamente, nessa época, a música e o futebol não tinham tanta frescura. Hoje em dia tem muita frescura na música, no futebol e na televisão, né? Era uma gente... Frescura como assim? Desenvolve um pouco. Frescura. Hoje em dia jogador de futebol é muito fresco. Tá ganhando mais, né? Mas será que é dinheiro? Será que a com gente, certeza se a gente é ganhasse dinheiro. bem naquela época, a gente ia ser igual a eles? Ia ser besta. Eu acho que a gente ia ter mais medo de perder todo o dinheiro. A gente não ganhava bem. Mas A gente será- fazia mas por será- amor à arte. A gente Isso. fazia porque achava que realmente estava inovando. A gente fazia porque achava bacana fazer, os amigos também achavam. Era assim, um pedia demissão, todo mundo ia embora junto. Imagina. Você acha que Quantas tinha mais- redações de jornalista, todo mundo ia embora. Eu falei, eu vou embora porque fizeram me sacanear. Eu também vou. Ia todo mundo embora. Era uma ideologia só. Você acha que era mais Completamente. tinha mais ideologia, né? Ninguém ganhava nada. Se ganhava pouco, ganhava ali o salário. Então a gente achava mais bacana fazer história, mostrar patrões, empregados. Era uma loucurada, mas era gostoso. Mas você acha que isso também tem uma coisa, por exemplo, que nem a Amanda que te assistiu, é muito fã sua e te considera a mãe. Isso também é uma coisa que é importante pro cara que tá na comunicação, né? Quando você tem não tem- essa... isso pra mim- Isso não tem retorno. Não tem é o preço. Isso é retorno. um amor que eu recebo assim, quando eu tô no supermercado, quando eu ando na rua, eu tô na praia, às vezes no exterior. As pessoas vêm fazer depoimentos lindos, inclusive mães e filhas. Juntas, falam assim, você não sabe como você me ajudou a falar de assuntos com a minha filha que eu não conseguia tocar e de repente esses assuntos foram desenvolvidos. Então eu tenho assim uma entrada muito legal com os jovens, porque eles se lembram, têm saudades da mãe deles, dos tempos onde eles estavam em casa ainda muitas vezes e discutindo essas coisas, e porque sentem que eu estava lá pro bem, quer dizer, para fazer um negócio que era para discutir a vida deles, né? É isso aí. Bunda gorda, então você aprendeu uma lição agora que na vida Emílio, eu aprendi você precisa muito. ter conteúdo. E ficar Você quieto, precisa ter conteúdo, não ficar aí onde você Estudar, tá. amigo, estudar. Estudar, se não informar. adianta você... Emílio, mas posso falar uma coisa pra você? A Silvia Popovic, ela é única, ela é uma estrela, ela é mó.
Então, não, Silvia Popovic, eu sei falar o nome dela, que ela é uma estrela. Então, assim, igual a ela, não vai ter nenhuma. Ô, irmão, vai pro inferno. Não vai ter nenhuma nesse mundo. Igual, meu. Não vai ter nenhuma nesse mundo. Então, Não é precisa nem isso. falar, Gente, meu. estudem, porque o caminho do estudo é tudo, Emílio. presta Muito atenção. bem. Silvia, muito obrigado por você ter vindo. Foi um privilégio, obrigada. Eu tinha certeza que o papo ia ser muito bom. Muito obrigada. A turma amou. Eu espero que você sempre volte aqui, porque você sempre tem um bom papo. Pra mim foi um grande prazer estar com E vocês. é um grande aprendizado você estar aqui com a gente. Próximo, Emílio, no próximo poderíamos abrir o debate. O assunto do momento é, a gente abre o debate, como assim, como a Silvia fazia, né? Mas aí eu vou deixar a Silvia no meu lugar. Boa, Nós vamos abrir um debate. Vamos fazer isso. Tá fechado. Eu faço com o maior prazer. Vamos fazer. Combinado. Vamos falar com o Tutinha, vamos fazer um programa aqui na Jovem Vamos Pan fazer. de, Aí sim. de Vamos fazer uma debates zoeira. aqui. Não, Uma e vocês zoeira. estão todos convidados, porque eu acho que graça é ter opinião, várias opiniões. Claro. Não adianta só Claro. ficar trazendo um monte de especialista Você pega o chato. assunto do dia, Não, vamos eu já não aguento desse- mais vamos especialista, eu quero diversidade. Eu acho que isso que enriquece, faz a gente pegar as verdades da gente, enfiar no saco, sabe, repensar tudo. Eu acho que a gente o tempo todo tem que estar repensando a vida da gente, as coisas da gente, e isso traz felicidade. Boa, Silvia. Para você conhecer o trabalho dela agora no YouTube, é um canal, chama-se Canal Já Pensou Nisso. Entra lá e o Instagram da Silvia é @SilviaPopovic. Com 2 P's, é Silvia, P-O-P, Pop, né? E aí tem Povic. Emílio, tem também o Alma Lavada. Pra quem quiser me contratar pra fazer os encontros com as mulheres, é um negócio que pra mim é muito gostoso, é divertido, a mulherada ama e é muito simpático. O telefone é 5054 2606, o telefone do Caico de Queiroz, que é meu agente. 5054 2606 aqui em São Paulo. Caico, então, é que faz o meu... Você senta com a mulherada lá e... É muito simpático, é muito legal mesmo. A gente fala de várias questões, de vida 2, enfim, a gente discute vários temas e sempre é gostoso, né? Uma maneira de... Muito bem, então nós vamos fazer um debate aqui, você vai escolher o tema. Vamos. Você traz 2 especiais e nós damos a opinião ralé do negócio. Fique com a gente, certo? Silvia Popovic aqui na Jovem Pan. Obrigada, pessoal. Beijo. Muito bem, queridos, é hora de ir embora. Mas já. Graças ao Senhor. Oxi. É o seguinte, amanhã estaremos de volta aqui com mais um programa de alto nível. Um programa de credibilidade. Comenta Categoria. Hoje teve credibilidade. Hoje foi bom. Foi maravilhoso. Ninguém Se ele perguntou pra quisesse você. opinião, ele perguntava, irmão. Eu não perguntei pra Cala você, sua bunda boca, gorda. velho. Ai, Emílio. Mania de se perdão. meter, meu. Muito bem. Esse menino vai se matar a qualquer hora. Mas Deus te ouça. Que Deus, Vocês se maltratam Deus ele. existir... Só quero ver a notícia que essa bicha vai Puta, pular do vai ter prédio do Frei notícia, Caneca. eu vou de fazer uma tanto rave que ela é maior que a maltratada. Tomorrowland de comemoração. Tadinho, né, amigo? Vocês criaram um monstro e agora o monstro não sabe o que faz. Quem que é vocês? Por que você usa o criaram um plural? Defende a bicha, Evandro, defende. Ele vai deixar um snap de suicídio, não é recadinho, é snap. Tô me matando, Emílio, e vai se jogar, você vai ver. Ó a cara do carioca, minha gente, passado com esse assunto bem avulso. Olha o olho de louca que ela já tá, ó. Olha o olhar Oxi. de louca. Olhar vidrado. Cara, fome, velho. Menino do céu. Emílio ficou impactado agora, não foi, Emílio? Ninguém tomba. Ninguém tomba, você vai pular sozinha. Ninguém vai te tombar, você vai pular Lacrando sozinha. das inimigas. Lacrando, pisando no salto 15, aguarde cartas. Eu venho aí, tombando, relaxe. Tombando o quê? Tombando as inimigas de salto 15, Emílio, aguarde. Inimiga, velho. Quem é Isso seu é louco. inimigo? Vários, as Bicho, por isso que a recalcadas. pessoa tem ataque cardíaco. Lacrando. Porque é o ódio que a Lacrando pessoa real. consome a Ô, bunda pessoa. gorda, você vai ser DJ agora? Emílio, eu vou ser DJ. Domingo eu estreio na Gambiarra Festa. Dia 16 eu vou estar em Fortaleza. E sem Dia cachê. 11 em Aracaju. Agenda bafônica real, Emílio. Gabiru montando uns sets, viu, gente? Não, Pelo mas pendrive. não, eu tô fazendo curso direitinho, Emílio. E outra Com quem? coisa, Aonde? é aqui com a Dai lá no... Onde é que você vai tocar? Eu vou tocar dia 3, eu vou estar em Porto Velho. Dia 4, que é domingo, eu vou estar na Gambiarra aqui em São Paulo. Que é dia Gambiarra? 11, Gambiarra é uma festa bem Mas você chique, sempre leva uma bafônica. paniquete, né? Não, e dia 11... Quem vai você, quem? Ó, dia 3 vai eu e a Mendigata. Dia 4, dia 4. Ele vai, Dia 4. Condição, pra ela ir eu tenho que descontar. Não é. Picareira. Filho. Como você é picareira? Dia 4 vai o Você é um Evandro, vai a Mari picareira. Baianinha, vai Fernanda. Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Pânico no Rádio.